pessoal vai entrando. Então, vamos começar orando? Amém. Então, vamos orar. Pai celestial, Deus soberano, Deus eterno, nós, diante da tua presença, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos e queremos te pedir a tua bênção sobre essa aula hoje. Abençoa nossas vidas, Pai. Derrama sobre nós a sua presença, derrama sobre nós o seu poder, derrama sobre nós a sua majestade. Fala conosco, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus soberano. Eu quero te pedir a tua bênção sobre cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Está todo mundo me ouvindo, certo, irmãos? Amém. Amém. Muito bem. O Breno está gravando lá. Breno, alguém que puder depois tirar as selfies, esses quadradinhos, né? Dentro dos quadrados, fazer print, na verdade, e me mandar. E da parte cheia. A Rox, você está falando, Rox? Sim. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Então, vamos lá. Página 10. Rox, começa a ler. Página 10. Sim. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Análise das palavras. Vamos lá. Análise das palavras. Lá em cima. Vai lá, Rox. Tá, desde o início, né? Então, está todo mundo ouvindo a Rox, né? Sim. Então, vamos lá. A análise das palavras é fundamental para a sua compreensão de qualquer texto, inclusive a Bíblia. A interpretação gramatical das palavras exige a verificação de 4 aspectos: o significado das palavras, lexicologia, a forma das palavras, morfologia, a relação entre as palavras, sintaxe, a função das palavras, discurso. Então, pessoal, escuta aqui. Em grego, é até mais fácil de a gente entender algumas coisas aí. Bom, o que essa palavra significa? Lexicologia é aquilo que está no dicionário, né? Sentido mais primitivo da palavra. A forma da palavra é como ela se forma. Por exemplo, é uma palavra que vem de 2 vocábulos. Em grego tem muito isso. Por exemplo, parácletos, vem de pará, ao lado, que é uma preposição, kaleo, chamado. Então, nós temos palavras duplas, não é? Por exemplo, ekbalo, não é? Ekbalo, preposição saindo, balo eu jogo. Isso em grego. Em língua portuguesa, nós também temos esse tipo de coisa. Então, de onde essa palavra veio? Qual é a forma dela? Morfologia, morfê é forma, tá? Se vocês quiserem escrever, eu depois vou colocar um jeito aqui de eu escrever aqui atrás nas próximas aulas. Eu escrevi aqui atrás para vocês irem acompanhando comigo. Morfê, forma, né? Bom, sintaxe. A sintaxe é a relação da palavra com o todo, né? Você lembra lá, Rox, daquele negócio da análise sintática? Você ensina isso, né, Rox? Sim, sujeito, predicado. Isso. No grego, em português é diferente de grego. Grego, caso indica função. A terminologia indica, por exemplo, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Então, teos, termina em os, já falei isso para vocês. Então, nominativo. Tudo que termina em os é nominativo. Né? TU, termina em ômicron, Y. Então, isso daí é um genitivo. Sempre é assim. Não importa onde a palavra está. Mas, em português, onde a palavra está, que mostra, em português, o que mostra que ela é. Por exemplo, se eu disser João chutou a bola, qual é o sujeito? Quem vai responder, gente? João. João chutou a bola, qual é o sujeito? João. O predicado, ele chutou a bola. Né? Aí você vai ver o que é objeto direto, isso, objeto indireto, verbo transitivo, verbo intransitivo, tudo isso faz parte da questão da sintática. Eu sou mais enjoado, eu sou mais, como é que eu vou dizer assim, professor um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque eu digo o seguinte, eu faço análise morfossintática. Eu peço aos meus alunos a fazer a sintaxe e fazer a forma da palavra. A forma com relação à sintaxe. Por exemplo, eu digo, João chutou a bola. João é o quê? O que João é?
Sujeito. Sujeito, o quê? Não, mas é um sujeito, tá? Mas ele é o quê? Um substantivo comum. Próprio. Aí você coloca sujeito, traço, substantivo próprio. Certo? Ponto. Aí análise morfossintática. Chutou, o que é? Pretérito, papapá, do verbo. Do infinitivo chutar. Isso é análise morfossintática. É diferente só da análise sintática, que a análise sintática você diz o que aquela palavra faz na frase. Certo? Se você juntar a sintaxe com a morfologia, você define o que a palavra faz na frase, o que ela significa na frase e também o que ela é em relação ao seu radical. Entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Tá claro. Tá claro para vocês? Sim. Eu tenho um livro aqui sobre isso, depois se alguém quiser dar uma olhada, tá? Isso você não ouve em seminário, tá? Por quê? Porque a exegese em seminário, gente, é uma coisa básica. Quer dizer, a não ser dependendo do curso, né? Mas mesmo no bacharelado, você procura aí de grego, você procura, é um negócio básico, mas eu sou enjoado. Meu aluno tem que sair aprendendo. Né? Se eu pegar aqui, disse-lhe Jesus, o que é disse-lhe Jesus? É narração? É diálogo? O que é? Quando tem 2 pontos. Isso como é que se chama? Análise literária. Tá bom? Ok. Tá? Ok. Então, quem é o narrador? O que é um diálogo? O que é uma descrição? O que é uma poesia? Tudo isso, quando vocês lerem a Bíblia, porque a Bíblia tem essas análises literárias. Falou, gente? Ok. Então, vamos lá. Função da palavra no discurso. Aí, você está analisando o todo. Está analisando todo. Por exemplo, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Quantas vezes a palavra mortos aparece aí? 2. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. O primeiro morto, ele é o quê? Deixa os mortos. É literal, simbólico ou figurado? Literal? Literal. Ixi, peraí. Quem acha que é literal? Figurado. Eu. Presta atenção. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que define se o primeiro morto é literal? O segundo morto. Não, que ele tá morto. Não, quem tá morto é o segundo. E tem um morto nessa frase, de verdade. E o outro é literal. Certo. Mas, vamos lá. Mas, academicamente, isso vamos supor que eu coloco na prova. Nesse texto aqui, quem define o que é literal e o que é figurado? Quem define? Vai. O que define se o segundo morto é literal ou figurado? O que define? Você poderia repetir novamente essa passagem, esse versículo, pastor Juvenal? Jesus, Só para eu... feita, o cara diz que quer seguir Jesus. Certo. Aí Jesus fala pro cara, vem e me segue. Aí o cara falou, deixa primeiro enterrar meu pai. Certo. Porque isso era uma coisa séria. Né? Aí é o seguinte, Jesus fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Deixa os mortos, o mortos é figurado. O primeiro é figurado, o segundo já é literário. Mas o que é que determina? Um morto não pode enterrar. Deixa os... Exatamente. Peraí, exatamente. Breno, o que você falou, Breno? Fala aí. Uma pessoa morta não consegue fazer nada. Quem está morto não tem ação. Boa. Então, o que é que determina? Primeira coisa, o que determina o significado do morto ali é a lógica. E correto. Entendeu? Qual é a lógica do negócio? Quem tiver printando aí, printa para depois mandar no grupo, hein, gente? De várias formas. Ó, o que determina, gente, é a lógica, tá? E o contexto. Bom, tem lógica o morto enterrar alguém? Não. Não. Por quê?
Tá morto? Ele está morto, simples assim. Então, ele pode ser duas coisas. Simbólico não é. Então, é figurado. Então, a palavra morto, no primeiro caso, é figurado, no segundo é literal. Por quê? O que é que define que o segundo é literal? Aí já nem é só a lógica, é o contexto. Porque o contexto imediato, o versículo anterior, o cara diz: deixa eu enterrar meu pai. Entendeu? Correto, entendi. Aí acontece isso com várias palavras. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos continuar. Rox, cadê você? Continuando. I'm here. Continua a leitura. Verificando o significado das palavras. Para determinarmos o significado das palavras, podemos utilizar 4 fatores. Boa! Pela etimologia. 2. Pelo emprego utilizado pelo autor, usus loquendi. 3. Pelos sinônimos e autônimos. 4. Pelo contexto empregado. Antônimos aí, conserta na apostila, antônimos. Pior que eu li errado, sei que está certo, li errado. Antônimos, sinônimos e antônimos. Etimologia. A etimologia diz respeito à origem da palavra. Você falou pelo contexto. Peraí. Desculpa. Eu vou explicar agora, conforme você lê cada pedacinho, eu vou começar a explicar. Porque aí tem algumas variações, tá? Vocês estão entendendo até aqui, gente? Sim. Quero lembrar que a gente já tem metade da aula aqui. Quando chegar a 40 minutos, eu vou encerrar, vou abrir outra e a gente começa tudo de novo, tá? Ok. Tá bom? E se alguém conseguir colocar o Danilo, o resto do pessoal aí, legal, tá? Ele não responde. Odília tá só com um ó. Oi. Tá. Oi. Tá, se conseguir colocar o restante do pessoal, tá? Vamos lá. Vocês estão entendendo, né? Tá dando para entender aí, né, Odília? Tá dando para entender, Odília? Tá ótimo. Então, Tá vamos ótimo, lá. pastor. Então, Eu tô aqui também. Alguém tá me vendo? Tô te vendo, minha filha. Tô te vendo. Ó, vamos lá. Tá todo mundo te vendo. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá, começa a leitura. Étimo, a etimologia. Eu vou falar para vocês depois o perigo da etimologia, tá? Mas vamos lá. A etimologia diz respeito à origem da palavra e à sua evolução na língua. No português, temos várias palavras cuja raiz vem do grego e do latim. Podemos tomar como exemplo a palavra hipopótamo. Vem do grego hippos, cavalo, hipós, cavalo, potamos, rio. Isso porque antigamente esse animal era visto como um cavalo do rio. Por exemplo, Peraí, segura. Por exemplo, Mesopotâmia. Qual a etimologia de Mesopotâmia? Vem de meso. É meio. Gente, até deitada ali. Meso é meio, potamos é rio. Potamos é rio. Então, Mesopotâmia, entre rios. Né? E aí você tem uma série de palavras. Latim também é a mesma coisa, mas na língua portuguesa a maior influência é do grego. Vai, continua. No Novo Testamento, a palavra igreja é uma tradução da palavra grega eclesia. Eclesia. É sempre Composta forte o signo é forte. Composta de ek para fora e kalen, chamar ou convocar. Assim sendo, é provável, peraí, vai, continua. Assim sendo, igrejas são os que foram chamados para fora do mundo e para servir a Deus. É muito útil conhecer. Peraí. Eclesia. Que é uma preposição. Então, vamos sempre ampliar, né? Uma palavra. O que é uma preposição? É uma palavra preposta numa posição anterior. Ela é colocada uma palavra anterior, certo? Ela é preposta. Para quê? Para dar auxílio ao significado da próxima palavra, para modificar
o significado da próxima palavra. Então, ela é preposta, ela auxilia no significado, ela mostra algo sobre a próxima palavra, certo? Isso é uma preposição. No português, nós temos preposição aditiva. Quem pode me dar uma preposição aditiva? E também, né? Adversativa, mas, porém, toda, né? Então, é o adverso. Então, ela mostra alguma coisa com relação àquilo que segue. Tá? Há quem diga que cair, pode, dependendo do contexto, pode ser adversativa e não aditiva. Mas isso é uma outra aula. Tá? Agora, kalem é um infinitivo. Provavelmente, vocês vão achar em outros estudos aí sobre a igreja, o que é a igreja, a palavra kalel. Porque kalel é a primeira pessoa do presente indicativo ativo de kalem. Entendeu isso? Só para dar uma ampliada. Tá bom, irmãos? Continua. É muito útil conhecermos o significado original das palavras, mas, como já vimos, devemos levar em consideração um fato muito importante. As palavras mudam de significado conforme o passar dos tempos. Na maioria das vezes, uma palavra que sobrevive muito tempo numa língua acaba adquirindo muitas denotações, significados específicos e conotações, implicações complementares, diferentes do original. Veja alguns exemplos. Parou. Aí tem coisas importantes. Existem palavras na Bíblia, palavras bíblicas, que se você ler hoje, no século XXI, você vai ter um entendimento diferente do que eles tinham no primeiro século, ou no período do Antigo Testamento. Porque se você traduzir a palavra... Gente, se vocês falarem, sair aqui, aparece o rosto de vocês aqui para mim. Mesmo que você der um espirro, tá? E não dê um espirro aqui agora, para não pegar coronavírus virtual. Veja bem, existem palavras, por exemplo, abençoa a Deus e morre. Ora, abençoar é uma coisa, certo? Mas naquela época, como o judeu não falava amaldiçoa, não podia com relação a Deus, abençoa a Deus e morre, ela está se referindo, realmente, ela queria que ele amaldiçoasse a Deus e morresse mesmo, mas ela não podia usar essa palavra. Então, existem palavras que elas vão mudando o significado com o tempo. Isso é uma dinâmica linguística. É uma dinâmica linguística. Chega uma hora que a palavra ela vai mudando tanto que ela perde a sua raiz, que ela perde a sua essência, ela perde. Quando eu estudei língua grega, na USP, o doutor Henrique Graciano Murat nos mostrava o desenvolvimento da língua. Então, vai lá, do ático, lá no ático, dialeto ático, e aí vem jônico, tal, são dialetos gregos, tal. Aí chega no bizantino. Algumas palavras perderam terminações, perderam letras. É a mesma coisa na língua portuguesa. Porque uma coisa é você escrever e a outra é você falar. Quando você está falando, você tende a economizar as coisas. E muitas vezes você não está falando, você está falando. Entenderam? E aí vai modificando. E existe modificação de sentido também. Vamos ver. Vocês entenderam isso? Sim. Então vamos ver alguns exemplos. Vai lá. A palavra tratante originalmente significava uma pessoa que tratava de negócios. Hoje, tratante é uma pessoa desonesta. Certo? A palavra libertino era o filho do escravo liberto. Hoje é uma pessoa depravada. A palavra evangelho, no grego clássico, significava recompensa por boas novas dadas ao mensageiro. Mais tarde veio a significar apenas boa mensagem. No Novo Testamento adquiriu um significado especial, as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Aí entretanto, essas palavras, por exemplo, existem palavras que elas vão se desenvolvendo tal, e existem palavras que têm
entendimento peculiar, principalmente hebraísmos, palavras que vieram do hebraico e do judaísmo e que foram incorporadas ao cristianismo, mas modificaram seu sentido. Vai lá, continua. Entretanto, nem sempre uma palavra no Novo Testamento tem o mesmo significado do grego clássico. A etimologia não é um método muito seguro para se descobrir o significado das palavras. Aí que eu queria chegar. Acalma, Rox. Por exemplo, grego clássico, ninfa, noiva, virgem. O que é? Depende. No grego tem um significado, no koiné bíblico tem um outro significado. Então, a etimologia nem sempre ela é suficiente para te dar o entendimento. Ela é importante. Você procurar a etimologia de uma palavra, que você está estudando um texto, para você saber o que ela significa na raiz. Mas ela pode ter uma aplicação diferente, como aquela questão do morto que eu falei, entendeu? Uma questão diferente. Nós estamos discutindo no grupo Teólogos Pentecostais, por exemplo, a palavra morte, thanatos. O que ela significa? Não é? A morte é um espírito, é um estado. O que ela é? Então, dependendo do texto. Então, quais são os erros mais comuns? Número 1, pode ler. Um dos erros mais comuns na interpretação de palavras é a transposição de um significado recente da palavra para o texto antigo. Por exemplo, a palavra episcopos, traduzida como bispo. Ocorre que hoje bispo significa um cargo hierárquico superior, que mantém o controle de várias igrejas, uma conotação bem diferente daquela que Paulo tinha quando escreveu suas epístolas. Outro exemplo é a palavra... Por exemplo, peraí. Episcopos, os intérpretes colocam que é o superintendente de diácono. Epi é uma preposição que é sobre, né? O superintendente. Aí, no desenvolvimento, a palavra bispo ficou como o chefe dos pastores, né? Um chefe de determinado grupo de igrejas, de uma região, não é? E aí é um significado diferente do que tinha na Bíblia. Olha a outra palavra. Essa palavra é muito legal. Vamos lá. Outro exemplo é a palavra dunamis, poder. Dinamis. Ó, assim, com o biquinho, Rox, aqui, olha. Dinamis. Isso, vai lá. Poder. Muitos têm feito por conta própria, para efeito homilético, a substituição da palavra poder em Romanos 1,16 por dinamite, pois não me envergonho do evangelho, que é dinamite de Deus, para dar uma ideia de que o poder de Deus é como dinamite, explosivo. É claro que Paulo, quando escreveu Romanos, não queria dizer que o poder de Deus era explosivo, pois ele não conhecia dinamite. Parou. O pregador, tem uns pregadores que eles conseguem fazer umas exegeses estranhas. Na verdade, exegese. O que é uma exegese? Colocar no texto o que o texto não diz. Então, o pregador pega Atos 1:8 e recebereis poder. Deus vai te dar uma dinamite para explodir tudo, para explodir as obras do diabo. Gente, Nobel não tinha nem inventado o tal do dinamite. Nobel não tinha inventado isso. Recebereis poder, gerador de força. Então, colocar no texto uma interpretação moderna que não tinha nem nada a ver. Paulo nunca ouviu falar de dinamite. Não é? Lucas nunca ouviu falar de dinamite. Não tinha esse negócio de dinamite. É porque os caras querem chamar atenção, né? Poder, power, dinamite, destruir tudo. Mas aonde? Até tem pregador, fulano foi lá e quebrou tudo. Aonde que está escrito que Deus chamou alguém para quebrar as coisas? A Bíblia diz edificação da igreja. Pelo contrário, é para ele poder para edificar. Gerador de força. Entenderam, gente? Entendi. Tá fácil? Aí alguma pergunta? Pastor, é uma inversão, na verdade, né? Eles pegam
o sentido de poder que era usado antes, e quando o Nobel criou a dinamite, ele usou poder para mostrar que era um artefato que tinha poder de destruição, e eles fazem a aplicação inversa, né? Justamente, e acaba dando essa confusão. Equivocada. É, uma aplicação moderna. Na época, ninguém nunca ouviu falar Na época, nunca ninguém ouviu falar tal do dinamite para destruir as coisas. Então, o pregador diz, porque recebereis dinamite de Deus. A palavra é o dinamite de Deus para destruição de tudo. Mas não é isso. A palavra dinamis, no grego, traduzido por poder, significa gerador de força. É para construir, não é para destruir. Então, usou uma visão. Como é o negócio? O homem não usará roupa de mulher, o cara diz que a mulher não usará roupa de homem, diz que é calça comprida, mas ninguém usava calças compridas. Ninguém conhecia esse negócio. Entenderam? Sim. Então, vamos continuar. Vai, Rox. 2. Apareceu um negócio ali, não sei o que foi. Acho que alguém colocou a câmera para frente. Vamos lá. Outro erro muito a câmera para frente aqui, irmãos. Ó, vou mostrar para vocês o que vai aparecer. Ó. Se eu botar a câmera para frente aqui, ó. Quer ver? Vou botar a câmera para frente aqui, ó. Espera aí. Olha lá. Tá vendo aqui? Livro, livro, livro. E mais livro. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Tem mais um monte aqui embaixo. Vamos continuar. Vai continuar a leitura. Nós temos mais uns minutos. Outro erro muito comum é definir o significado teológico de uma palavra pela etimologia e seus sinônimos no português. Isso ocorre quando o estudante não conhecedor da língua original do texto, grego ou hebraico, recorre ao significado da palavra em português, que é uma tradução. Continua. Pelo emprego utilizado pelo autor. Um método mais seguro... Peraí. Dois. Outro erro muito comum é definir o significado teológico de uma palavra pela etimologia dos seus sinônimos no português. Então, a pessoa pega uma palavra, um dicionário de língua portuguesa, está lendo lá, palavra outro, de língua portuguesa. Outro é outro mesmo, aquele ali, ó, certo? Só que, teologicamente, outro, alós é da mesma espécie, heterós é de tipo diferente. Então, tem coisa que você tem que... Não adianta você pegar o dicionário de língua portuguesa. Por exemplo, bispo da Igreja Católica. Você pega o dicionário de língua portuguesa. O que você diz para bispo? Bispo é o expoente máximo da Igreja Católica. Mas não está dizendo nada disso na Bíblia. Então, tem que pegar o significado teológico disso aí. Entenderam, gente? Entenderam? Sim. Então, é o seguinte, ó. Eu vou encerrar. Ô, Breno, encerra aqui. Encerrou a gravação? Está gravando já. Já está gravando. Então, o pessoal que está entrando aí, que vocês não conhecem, Augusto e tal, Augusto é aluno meu, né? Hein, ô Jaime? Esse Augusto é aluno meu, né? O Augusto? Começar a aula, estou na aula agora de... E sim. A minha internet está... Então, vamos lá, pessoal. Eu quero só dizer que os meus alunos do curso à distância que entraram nessa aula são alunos ouvintes, para eles verem como é que eu estou fazendo, tá? Professor Jaime, se quiser se manifestar, pode, tá? Vamos lá, pessoal? Roque, você estava lendo, né? Sim. Eu quero pedir que todo mundo, gente, libere aí a câmera e o seu microfone, tá bom? Lembrando que os meus alunos, eu vou propor uma aula dessa, 3 aulas dessa de interpretação bíblica aos alunos à distância, tá bom? Se quiserem. Vamos lá. Então, nós falamos sobre a etimologia, esse problema do dinamis, né? É dinamis, não é dunamis, é dinamis, tá, gente? Tá? Vamos lá, vamos continuar, Rox. Página 11. Usos loquentes. Já? Selma, seja bem-vinda. Depois você pega a outra parte. Está página 11, bom. usos loquentes. Já está. Vamos lá. Eu li o 2, né? Isso. Começa. Lê o 2 de novo e vamos continuar. Tá.
Outro erro muito comum é definir o significado teológico de uma palavra pela etimologia e seus sinônimos no português. Isso ocorre quando o estudante, não conhecedor da língua original do texto, grego ou hebraico, recorre ao significado da palavra em português, que é uma tradução. Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, pega a palavra consolador. O que é consolador? Estou sem som. Eu estou sem som? Não, tá normal. Não, só por Fábio. Então, o que é consolador? Consolador, quando você consola, é aquele que está com um lenço, quando você está chorando. A tradução da NVI traduz como conselheiro. Deixa eu ver se eu tenho aqui a palavra grega lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Ô, Jaime, você consegue compartilhar aquele negócio que eu te mandei do Paráclitos? Ele saiu, pastor. Ah, saiu? Ah, então tá. Uma foto, eu tinha tirado uma foto da palavra grega Paráclitos, né? Paráclitos, ela não tem a ver com conselheiro, nem com consolador. A palavra Paráclitos, ela tem a ver com alguém que acompanha outra pessoa, a palavra jurídica, como advogado. Mas se você pegar consolador num dicionário português, vai ter uma conotação. Mas se você pegar no dicionário de língua grega ou teológico, tem um outro entendimento. Entendeu, pessoal? Entendi. Tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, continua. Pelo emprego utilizado pelo autor. O método mais seguro para descobrir o significado de uma palavra é chamado usus loquendi. Isso. O uso feito por quem fala. Vai continuando aí que eu vou, enquanto eu estou procurando um negócio aqui. Vai lá. Tá. A etimologia estuda o significado original das palavras. Sabemos, no entanto, que as palavras evoluem, assumindo outras conotações com o passar do tempo. Por isso, devemos tentar identificar qual era o significado que aquela palavra empregada tinha para o autor. Podemos exemplificar com algumas frases simples. Exemplo 1. Os pais das crianças... Olha aí, pessoal, vocês estão... Peraí, espera um pouquinho. Vocês estão vendo aí na tela? Que eu mandei agora? Sim. Então aí, ó. Capturou? Já viram? Sim. Capturou ou não? Sim. Quer que eu mando de novo? Manda para tirar um print, pastor. Vou mandar de novo, ó. Presta atenção, ó. Vou mandar de novo. Essa foto é a palavra grega Paráclitos. Esse é um dicionário, tá? Esse aqui é o dicionário. O dicionário. Tá vendo aí, ó? Vocês estão vendo? Sim. Ó, se você aumentar aqui, ó. Aumentei, ó. Tá vendo? Paráclitos. Ok. Dicionário grego, ó. Paráclitos. Ajudador, intercessor. Isso, ajudador, intercessor, advogado. Não tem aí consolador, não tem aí conselheiro, não é? Então a palavra Paráclitos, não diga Paracleto, tá, gente? É Paráclitos, ó, tá aqui, ó. Paráclitos. Ó que legal. Estão vendo aí? Sim, pastor. Aí, ó. Maravilha, maravilha. É isso aí. Então vamos lá, continua, Rox. Muito legal. Exemplo 1. Os pais das crianças estão aqui. Estão, né? Então, O que significa pais para o autor dessa frase? A palavra pais pode ser traduzida de 3 maneiras diferentes. 2 ou mais homens, 2 ou mais casais, 1 casal. E aí? Qual é o correto aí, gente? Fala aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Quem está aqui? Deixa eu ver aqui. Rogério. Casal. Não, mas é o casal? Sim. Mas e se for 2 pais, 2 homens? Não. Não, os pais das crianças estão aqui. Não estou dizendo que são crianças. Não estou dizendo que é homossexualidade. Ué, 2 meninos brigaram, saíram na mão lá na escola. Pode ser também. Os pais deles. Os pais das crianças. Das crianças.
Tá em Ou plural. Pode ser um casal também. Pode ser os dois casais. Os dois Pode ser também, pais com as quem falou mães. um casal? Não, pode ser também 2 casais. Isso. Mais casais. Pode ser Isso. 2 casais. 2 ou mais. Ou mais até, ou mais. É, Pode ser muitas verdade. crianças, é plural, né? É. Agora pode ser um casal de 2 filhos. Aí, tá vendo que legal? Isso. Aí eu Pode. pergunto, tem um Augusto aqui que deve ser um aluno meu, libera seu microfone, pode liberar, né? Pode liberar seu microfone. Faz, Augusto. Tá aprendendo aí, né? Isso. O pastor Jaime também já conectou, a Nádia não está para a Nádia, libera seu microfone aí, Nádia. Pastor Cruvinel, Oi. eu tô com um problema aqui na minha internet. Tô tentando resolver, tá? Se parar, Tá bom. tô Vamos usando lá. a internet Agora, do telefone. tá bom. Gente, agora vamos lá. O que é que define aí, Odília? Cadê você? Oi, tô aqui. Define? O que é que define se são 2 ou mais casais, se são dois ou mais homens, 2 ou mais casais, um casal com várias crianças? O que é que define? O contexto. Justamente, irmãos, o que vai definir quando existe ambiguidade no texto, o que define é o contexto. Ok? Qual o contexto? Ok. Contexto imediato, contexto remoto. O que é o contexto imediato? Os versículos que antecedem e os versículos que sucedem. Todos aqueles versículos que estão em linha, todos os versículos que estão em linha com aquele texto. Então, é possível, deixa eu perguntar, é possível, Danlara, é possível a leitura simples desta frase, os pais da criança estão aqui, você definir quantos são? Não. Não, porque fala os pais, está no plural. Então significa que é mais de um pai, são vários pais. Você não sabe se Ou são não. 2 homens, você Ou não sabe não, se são. Ou não. Você não sabe se são 2 homens, você não sabe se são 4 homens, você não sabe se são vários casais, você não sabe se é um casal só. Por quê? Porque a frase está ambígua. Ambiguidade. Aliás, irmãos, deixa eu cobrar. Vocês estão me devendo, só a Danlara e a Roxy me mandaram os trabalhos. Então, o pessoal está me devendo para mandar no meu e-mail, prcruvinel@hotmail.com. Tá? Estão entendendo? Peguei antes da gente sair da quarentena. Não, tem que mandar aí, caramba. Não é? Tem que mandar. Eu pedi essa semana e fiz, então vocês fazem também. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, vamos ver o segundo exemplo agora. Continua, Rox, com a leitura. Observe os diversos sentidos da palavra casa. Ele foi para casa. Ela casa amanhã. O número tem 2 casas decimais. Ela pregou o botão, mas não fez casa. Aí que está. Aí o povo peca descaradamente. Não, povo, irmão, que tem de bobagem falar dos púlpitos, não é? Principalmente por aqueles que são chamados de preleitores. Você conhece algum preleitor, Odília? Preleitor? Preleitor. O que é um preleitor? Ele prelê. Não, mas não existe essa palavra, gente. Preleitor é preletor. Preletor, não é preleitor, Nossa, é leitor. eu vi por anos essa palavra errada. Então, mas está errado. Aluno meu não pode falar uma bobagem dessa. Preleitor é um leitor antecipado. Não existe. É preletor. Não é? Agora, muita gente erra descaradamente, lê a Bíblia. Mas tem um caso famoso de um pastor que tomou a mulher de outro camarada e aí caiu no pecado. E aí o repórter chegou lá e ele falou, não, mas está escrito aqui, ó, toma a mulher e adultera. Transformou o substantivo no adjetivo no verbo. Então eu pergunto, ele foi para casa. Casa é o que aí? Substantivo, verbo, adjetivo, é o quê? Substantivo. É um? Substantivo. É o quê, gente? Vai, Rox. É não. Substantivo. Substantivo. Ele é um substantivo, mas vamos lá, Selma, numa análise morfossintática.
Ai, irmã! A Selma não. Não, peraí, a Selma não vale porque ela não viu a primeira parte ainda. Obrigada, pastor. Então, ô Dília, vamos lá comigo. Casa ela é o quê? Substantivo, comum, singular, na posição que está no predicado, no objeto direto. Direto, indireto. Você está dizendo que é indireto, Rox? Por que indireto? Não é indireto, porque tem uma preposição antes dele. Não, justamente. Obrigado, Rox. Tá, foi para casa. Aí, você entendeu? Essa aí é uma análise morfossintática. Morfossintática. Agora, a segunda frase. Ela casa amanhã. Casado o que é aí, gente? Verbo. É um verbo. Que pessoa? Terceira pessoa do singular. Aí, essa é a análise morfossintática. Vamos fazer isso na prova? Ela casa amanhã. O que foi? Verbo. Gente, é sério isso, gente. Rapaz, olha a mesa que a Selma está usando. Deus me dá uma mesa assim. A Selma é chique demais. Verbo, vamos lá. Gente, ela casa amanhã. Ela casa amanhã. Qual é o sujeito? Pessoa. Ela. Determinado, oculto, indeterminado, oculto o quê? Determinado. Simples. Por quê? Mas não tem o nome, né? Só diz que é ela. A gente não sabe quem ela é, né? Certo? Ela casa. Ela é. Casar. A casa aqui. É a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Ativo? Sim. Sim ou não? Sim. Ox. Oi. É um presente? O presente do indicativo. Mas com conotação futuro. Sim, ele dá a ideia de futuro por causa do porque amanhã. assim, ela dá ideia de futuro, porque ela não ela casará amanhã. Correto. Né? Então, casa aí a terceira. Então, você teria que falar assim: análise morfossintática. É a terceira pessoa do presente do indicativo ativo, do infinitivo casar, com conotação futura. Porque no predicado está dizendo que será amanhã. Usado de forma informal, né? Formal, coloquial. Seria casará, né? Casará. Que, aliás, casará é uma eventualidade. Casará é uma visão filosófica do futuro, porque você nunca, não tem futuro. Sempre é presente, ainda que você se refira ao futuro. Tem alguém comendo aí, meu Deus do céu. Selma. Selma, você faz o barulho, aparece aqui. Fez barulho, I'm so sorry. No problem, no problem. Tô chique ainda falando inglês ainda. É para humilhar as pessoas. É para humilhar. Gente, vamos lá. Que a nossa classe é poliglota. Estão pensando o quê? Vamos lá. A terceira frase. O número tem 2 casas decimais. Complicou, né? Qual é o sujeito? Número. Tem o quê? Número tem 2 número casas. Tem. Aí tem necessidade de apontar alguma coisa, não é? Sim. Tem 2 casas decimais. Então, a palavra casa ali não é a mesma casa de alvenaria. Não é? Ela tem um significado semântico peculiar dentro do enunciado. Isto é, ela significa algo específico dentro da frase, certo? Vamos lá. Quarta. Ela pregou o botão, mas não fez casa. Imagina alguém lendo esta carta no 1º século e mostra uma foto que existia, uma foto do 1º século, tudo túnica, que o pessoal fazia casa, ou era tudo amarrado. O que era isso? Eles usavam essa palavra. E se houvesse casa, deveria ter outro nome. Por que ela chama casa? Porque é o lugar que você guarda o botão.
Entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Sim. O Augusto, ele deve ser bombeiro, né, Augusto? Você é bombeiro, Sim. Augusto? Ah, Sim. não. Sim. Jesus te abençoe, Jesus te proteja, viu, meu irmão? Amém. Obrigado. Você é um orgulho pra gente, viu, irmão? Amém. Obrigado. Oficial bombeiro. Nós temos uma aluna aqui, a Kelly, é um soldado? Sim, soldado. Nós temos uma aluna aqui também, bombeiro. Ela não está no grupo hoje, a Kelly. Kelly, mas vamos lá. Gente, alguma pergunta aí? Não. Então vamos lá. Você está com a apostila aí, Odília? Não, pastor. Tá, quem é que está com a apostila para ler um pouquinho aí, para deixar a Rox descansar? A Selma. Eu estou aqui. Então vai lá. Vai lá, Descansar Delara, de lê. quê, Jesus? Faz 8 dias que eu tô de quarentena, não tenho nada para descansar. Mas deixa a Delara ler um pouco. Vai lá. Eu deixo. Ô, gente, atenção, vamos ler agora. Sem A brincadeira. Kelly só não leitura. tá, mas eu tô. Fala pro polícia lá que eu sou mais antiga. Ah, tem mais uma polícia aqui, Vamos lá. Reformada, Reformada já. Vamos lá. Então, onde Delara, que tá? ocorreu o mesmo com a Bíblia. Ocorreu Vai lá. mesmo. Ocorre o mesmo com a Bíblia. Uma só palavra pode ter muitos significados nos diferentes livros da Bíblia, pelas razões já expostas, como, por exemplo, a palavra sarx, carne. Sarques. Digam sarques, pessoal. Sarques. Sarques. Carne. O que é carne? O que é carne? Vamos lá. A palavra grega para carne é sarques. Ó, peraí, Delara. Sarques, carne. Sarcós, carnal. Certo? Vamos lá, sarques. Vamos lá. Pode ler, Delara. A variedade de significados que ela tem. Elemento físico de homens e animais. Gênesis 40:19, Levítico 6:27. Paulo tinha uma enfermidade que assolava sua carne. Gálatas 4:13. Peraí, Gálatas 4:13. Eu vou ler. Tá? Vocês estão com a Bíblia aí na mão, né, crente? Sim, pastor. Gálatas, quer ver? Ó, 4:13. Gálatas 4:13. Diz assim, ó. 4:13. Diz aqui. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, eu estou lendo aqui a versão atualizada, que eu gosto mais. A versão atualizada. Tá? Estou com a versão atualizada aqui. Alguém tem a versão corrigida aí? Tenho, peraí. Corrigida? Olha o que diz aí, ó. Então tá. Gálatas, repete para mim, Gálatas. 4:13. Tá. E Também fala uma fraqueza na carne. E vós Aí, ó, sabeis lê. que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Então, essa versão, Corrigida. a versão corrigida, ela traduz literal. A palavra grega aí, peraí, vou pegar aqui, gente, peraí. Estou pegando o texto grego aqui, tá? Gálatas, Coríntios, Gálatas 4:13. 4:13. Peraí que eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pastor. Aqui. Oidate de roti de asteneian ten sarcos. Então, o que o texto grego fala carne? A palavra grega é carne. Vocês estão ouvindo? Sim. Ei, irmãos, estão me ouvindo aqui? Amém. Então, vou repetir. Oidate de roti de asteneian ten sarcos. Euengelissomen. Quer dizer, sarcos é carne, é uma derivação, flexão da palavra carne, né? Porque em grego o caso indica função. Então, sarques é traduzido por carne. Só que carne aqui, está falando da carne física, está falando de uma enfermidade.
A versão corrigida traduz literalmente, e às vezes não dá entendimento. Rox, como é que está aí mesmo o texto na corrigida? Rox, Eu acabei de fechar. quem tiver aberto pode ler. A minha, deixa eu ler a minha. Lê, Danlara. E vós sabeis que vós preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ah, então, mas a sua é atualizada. Agora, olha a corrigida. A sua é igual a minha. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Isso. Ô, pastor. Se você... já vou te dar a palavra, Odília. Peraí. Veja bem, em fraqueza da carne. Tradução literal não dá o entendimento correto, mas carne aí é carne física. A carne pode significar uma série de coisas. Então, a versão atualizada faz uma tradução de equivalência dinâmica. E ela dá uma tradução melhor. Ela traduz como enfermidade física. Fala, Odília. Fui eu não, pastor. Fui eu. Então, esta fraqueza da carne, isso não poderia ser um pecado? Não. Aí é literal. Quer dizer, Paulo disse que estava doente e ainda assim ele pregou o evangelho. Fraqueza da carne. Tá bom? Tá, ok. De uma enfermidade, quer dizer, é uma enfermidade física. Veja o 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não revelaste desprezo nem desgosto. Existe algum... Então, peraí. Isso seria o espinho na carne que ele fala sempre? Que todo mundo fala que ele tem? Pode ser, sim. Esse texto pode ter referência. Uma das interpretações mais aceitas sobre a questão do espinho na carne é o caso dele, Atos 9, né? As escamas caem dos seus olhos e ele fica com uma enfermidade no olho, tanto que ele dictava o texto e alguém escrevia, a Manuel escrevia, e ele chegava e assinava com grandes letras. Mas entenderam? Bom, para a gente terminar essa parte aqui, vamos continuar. Danlara, continua a leitura. A segunda parte, descendência. Vai, Danlara. Descendência humana. Jesus descendia de Davi, segundo a carne. Romanos 1:3, Romanos 4:1. Alguém pode ler Romanos 1:3? Rápido. Tem que ser ligeiro, pessoal. Se quiser participar, Augusto, lendo, pode participar, viu? Ela se refere ao filho. Romanos 1:3, pode ler então, Breno, vai lá. Ela se refere a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. Isso, mas você está lendo na NVI, né, Breno? NVT. Não. NVT. NVT, leia na corrigida, por favor. Corrigida? Atualizada. Cadê? Mas aí veja a importância de você ter mais de uma tradução. Quem tiver aberto pode ler, para gente. carne, atualizada. Com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Isso, carne aí significa descendência humana. Olha o contexto, trazendo luz ao significado da palavra. Isso que é importante, que eu quero que vocês entendam. Tá falando, segundo a carne, está dizendo assim, segundo um pedaço de bife de Davi, segundo a alcatra de Davi, segundo os lombos de Davi, está dizendo segundo a descendência. Tá? Na NVI está aqui como homem. Isso. Mas importante que a palavra ela está no texto grego como carne, com significado semântico peculiar. Vamos lá. Continua a leitura. Natureza humana. 1 Coríntios 1:26. Fala da sabedoria da carne humana. 2 Coríntios 10:3-5 fala que Paulo não usava armas carnais, humanas. Isso. O primeiro Coríntios 1:26. Vamos lá. 1 Coríntios 1:26. Ó. Eu estou com a versão atualizada. 1:26. Vocês estão entendendo a aula de hoje, gente? Sim. Olha o estado da minha Bíblia, gente, toda riscada. 1:26. Diz aqui assim:
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Breno, lê esse texto na mesma leitura que você leu naquela lá, NVT. 26. Alto, lê alto, Breno. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Isso. O texto está falando aqui da sabedoria humana, entendeu? Veja que aí já a NVT já faz a tradução da equivalência dinâmica. Porque às vezes você traduz literalmente, não te dá o entendimento. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei em sala de aula. Welcome, em grego. Welcome, em grego. Welcome, em grego. Welcome significa bem-vindo. Não é? Que apareceu um negócio aqui, então tive que dar um toque. Welcome significa bem-vindo. You're welcome. De nada. Ué, coisa estranha, né, gente? Entendeu? Vamos lá. Natureza pecadora. Lê, Lara. Natureza pecadora, que é contrária a Deus. Romanos 7, 18, Efésios 2, 3, Gálatas 5, 16, 17. Como é que é o negócio? Que contrária a Deus. Romanos 7, 18. Alguém lê na versão corrigida. A Nádia está me ouvindo, será? A Nádia tirou vídeo, tirou microfone. Vamos ver se ela está ouvindo, né? Rápido, gente. Nós temos menos de 10 minutos. 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí, Lara, é a natureza pecaminosa mesmo. Aí é a natureza pecaminosa. Tá bom? Então, vocês viram as variantes, né? Então, vamos lá, continua. Página 12. Rapidinho aí, ó. Lê, deixa eu ver. Thelma, você está com a apostila? Tô. Então vai lá. Vamos lá. É muito importante, no entanto, saber que, num contexto, uma palavra só pode ter um significado, e é aquele que o autor pretendia que tivesse. Então presta atenção. Se o dicionário, o léxico, ele dá 10 significados, você tem que descobrir o que é que o autor queria dizer. E não foge à lógica. É rara a ambiguidade, mas não foge à lógica. A ambiguidade existe, mas ela não foge à lógica. Vai lá. Ambiguidade proposital. O princípio acima é fundamental, mas precisamos admitir que, em alguns casos, o autor propositadamente usa do recurso da ambiguidade. Exemplo, Paulo afirmou que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu desonra a sua própria cabeça. Está em 1 Coríntios 11, 5. Há uma dupla interpretação possível, pois o uso do véu honrava a cabeça, pois lhe cobria, e honrava o marido, que é o cabeça. Pois o uso do véu denotava ser a mulher casada. A ambiguidade aí quer dizer, ela tinha essas duas intenções, entendeu? Né? Então tá. Duplo sentido, na verdade. Mas como podemos descobrir o significado pretendido pelo autor, podemos seguir alguns princípios. Observe o contexto imediato, ou seja... Peraí, parou. Gente, vocês querem terminar isso hoje, essa parte hoje? Mais 10 minutos? Sim. Mais 10 minutinhos? Tudo bem, pastor. Só tem... Vai deixar de novo? Nós passamos já 1 hora de aula, né? Agora só tem mais 6 minutos disponíveis. 6 minutos e 25 segundos. Aí o programa vai cortar. Então presta atenção, gente. Nós voltamos na... então tá legal. Nós temos mais 2 aulas. Na verdade, mais 2 aulas, né, Odília? Isso. Então tá. Então nós encerramos a aula aqui. Nós voltamos nessa parte aqui na página 12, que tem muita coisa aqui que é para vocês lerem em casa. Eu vou falar de traduções
Não é? Vou fazer rapidamente a questão dos nomes e nós vamos para as questões de hermenêutica, modelo epigenético, tá bom, gente? Então, Tá, meus pastor, irmãos? Ok. Oi. a próxima aula é quarta-feira que vem, dia 1º de abril. Aí a deles pode ser 8h30, que às 7 o senhor Tá bom. fica com o básico, aí o senhor descansa um pouquinho e 8h30 começa com o médio. Dia Tá 1º bom. de abril, 8h30. Tá bom. Ok. Odília, ora aí, ora. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse Amém, tempo na tua Senhor. presença, Sim, por esse Pai. tempo de Amém, aprendizado. Que o Senhor Sim, guarde as Senhor. nossas vidas, Pai. Guarda, Sim, Senhor papai. Deus, a vida, Pai amado, do nosso irmão que está conosco hoje, que é bombeiro. Assim como Sim. todos aqueles, Pai, que têm trabalhado nos serviços essenciais, médicos, farmacêuticos, todos, Pai, que estão Sim, trabalhando Senhor nesse Jesus. período, Pai. Guarda as nossas casas e as nossas famílias também. Abençoa, Pai Amém, amado, a vida Senhor do pastor Jesus. Cruvinel, da sua esposa, Sim, da sua papai. família. Muito obrigada, Sim, Pai, sim. por esse tempo na tua presença. Senhor Deus, permanece Obrigado. conosco, Pai. Muito Amém, obrigada pelo Pai. privilégio de estudar da tua Amém. palavra. Muito Sim, obrigada sim. por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. 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 Gente, antes de Amém. encerrar, quem for tirar os prints, me manda no grupo.